Olá a todos, colegas e audiência. Estamos começando o nosso segundo episódio do SAEBcast, o nossa mesa cast da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia. Dessa vez, nós temos a honra de receber aqui no nosso SAEBcast o Dr. Pablo Vinícius. Dr. Pablo Vinícius, que é formado em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em saúde mental pela Fiocruz e em medicina do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo e pela Associação Brasileira do Sono. Além disso, ele é escritor, autor de alguns livros como este, Anti-Tarja Preta. Seja muito bem-vindo, doutor Pablo, a casa é sua. Meu amigo, Dr. Fábio Maron, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa da SAEB, de vocês trazerem aqui esse assunto tão importante. Janeiro, né? Nós estamos em janeiro, o famoso janeiro branco. Apesar que as pessoas vão ouvir e ver isso aqui em fevereiro, em março, em agosto, em julho, mas nós vamos falar de saúde mental, de vida, de qualidade de vida. Obrigado pelo convite e parabéns pela instituição, pela SAEB, de trazer isso para os associados, para as pessoas em geral. Nós que agradecemos, né? É sempre muito importante o papel da sociedade levar informações precisas, informações responsáveis e que mudam muitas vezes as vidas, o contexto, o futuro dos nossos associados, dos nossos colegas, né? E da população em geral, que também vai ter acesso ao SAEB Play, que é onde vai estar constando este SAEBcast no YouTube. Doutor Pablo, eu vou lhe chamar de Pablo para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Isso. Como tornar esse assunto, saúde mental, mais presente e com menos tabu dentro das sociedades e congressos de anestesia? Hoje em dia, quando a gente frequenta os congressos, né, muitos temas científicos é abordado, mas a gente percebe que as salas que abordam esse tipo de assunto estão sempre vazias. Talvez seja por conta do tabu. Mas isso preocupa porque a gente vê um volume crescente de colegas precisando de ajuda. Eu queria que você pudesse comentar um pouco isso. Que estratégias a gente poderia adotar para aumentar essa quantidade de pessoas participantes? Primeiro, da onde nasce esse tabu? De onde vem esse tabu? O tabu nasce de um momento em que houve uma separação entre saúde física e mental. Naquele momento da dicotomia do pensamento cartesiano, do positivismo, saúde física era aquela em que a gente podia, de uma forma anatômica, ver o coração, ver o rim, ver o fígado, dissecar, saber as câmeras cardíacas. Então, era muito claro que a saúde física era aquilo que se podia palpar, estudar, dissecar, entender a fisiologia, fisiopatologia. A saúde mental ficou para algo que a gente não entendia como é que era. E aí ela foi conectada à espiritualidade, à religiosidade. Dava a impressão que uma doença mental era uma possessão demoníaca, que se resolvia nas igrejas. O tabu nasce, então, do momento histórico em que os distúrbios mentais foram conectados, foram acoplados a questões metafísicas. Te pergunto, aí é mais fácil você ter um problema cardíaco que um cardiologista trata do que uma depressão que você não sabe o que é e que, se você sentar numa mesa, você vai ouvir 10 opiniões. Isso é falta de Deus. Provavelmente você está sofrendo uma influência espiritual. O ateu vai falar, não, isso é só porque você não sabe o que você veio fazer nessa vida. O filósofo vai te dar uma opinião. Então, o tabu da saúde mental veio pelo desconhecimento. E aí se cria os pré-conceitos. Se a gente não desfizer isso, se a gente não desconstruir isso, nós vamos ter sérias restrições em buscar ajuda. O meu papel é esse. É falar para o colega, falar para a pessoa que nos ouve, que hoje não há mais sentido em falar saúde física e saúde mental. Nós estamos falando de saúde. Assim como o seu estômago dói, você tem uma crise de ansiedade. O órgão é que é diferente. Mas estamos falando de dores e sintomas. Como é que é? Uma vez eu vi um relato seu, onde você menciona a seguinte frase: a saúde mental, ela termina na cabeça. Eu achei muito interessante
essa frase. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque na verdade a gente acha que tudo começa ali, né, no cérebro, nas questões de traumas antigos, mas na verdade, quando você fala exatamente isso, chama atenção. Poxa, realmente, será que ali é o final? É uma das lições que eu dou para meus alunos na faculdade de medicina e psiquiatria. Eles ficam todos assim quando eu falo essa frase. Falam, o que esse cara está querendo dizer com isso? Porque eu abro a minha aula exatamente assim. A saúde mental não começa no cérebro. Ela termina no cérebro. O cérebro é meramente um órgão que processa as informações que chegam nele e manda executar. Aí a minha pergunta é, o que está chegando nele? É o que ele vai processar. Então, o que chega pelos teus olhos? É excesso de telas? É excesso de informações? É infotoxicidade? O que chega nos teus ouvidos? O que você está escutando? É reclamação o dia inteiro do seu colega de trabalho? O que chega pela sua boca? São alimentos ultraprocessados, inflamatórios? O que você tem bebido? Tem se enchido de energético? O que você tem palpado? O que você tem cheirado? São essas informações que estão chegando no teu cérebro. A doença começa aí, Fábio. Tem nada a ver com o cérebro. Uma vez que essas informações chegam no cérebro, elas vão ser processadas. O cérebro manda uma ordem de execução. Se chega inflamação, ele responde inflamatoriamente. Se chega toxicidade, ele tenta lidar com a toxicidade. Se chega muita informação, ele vai ficar ansioso. Se chega a algo muito preocupante com o que você fez ontem, ele reage depressivo. Então, as doenças mentais nada mais são do que uma reação do cérebro ao que está chegando dentro de você. É nesse sentido que eu falo que o cérebro é um órgão reacional de processamento e de reação e, portanto, a doença mental termina no cérebro, mas começa muito antes. Pablo, você citou a infotoxicidade. Como essa infotoxicidade ela altera o estado de alerta? Porque nós sabemos que a profissão anestesiologista são médicos que atuam em um habitat muito e bastante complexo, cheio de riscos, né? Onde nós não temos luzes adequadas, nós não temos muitas vezes alimentação adequada, tempo adequado para nós, enfrentamos longas jornadas de trabalho, entramos em cirurgias que não tem hora para acabar, né? E essa infotoxicidade, muitas vezes, ela pode alterar o nosso estado de alerta, ao ponto de que nesses momentos de puro estresse, de tensão, isso pode vir a alterar a nossa qualidade na assistência e diminuindo a segurança dos procedimentos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A natureza do trabalho de vocês já é suficiente para comprometer a capacidade cognitiva no dia a dia. Longas jornadas de trabalho, como você disse, privação de sono, insônias, alimentação inadequada, pressões, tensões. Por natureza, isso já prejudica a capacidade cognitiva de atenção e concentração, ok? Perfeito. Aí vocês acrescentam mais a infotoxicidade nesse processo. Tem coisas que vocês não podem muito fazer, que faz parte, é a regra do jogo. Cara, desculpa, anestesista trabalha 60 horas semanais, é parte da profissão inicial, por exemplo, entre os jovens, dá plantões noturnos aos finais de semana. Em média, nós temos 2 a 3 empregos, somos casados, temos filhos. Cara, isso, ok. Até tem forma de minimizar isso tudo, podemos até falar isso depois. Mas trazer o excesso de informação, de telas, de estímulo, vai prejudicar mais ainda um aparelho mental que já está sobredemandado. Sim. É isso que acontece. Então, o que temos hoje? Existem inúmeros estudos. Não há mais dúvida em relação à evidência científica do mal que o excesso de informações e de tela está fazendo ao desempenho mental do ser humano. De crianças ao idoso. Você sabe qual foi a palavra ou uma das frases mais pesquisadas no Google no ano passado? Cérebro podre. Isso é um termo técnico cunhado para expressar os sintomas de um cérebro cansado pela infotoxicidade.
alteração de memória recente, alteração de concentração, alteração de atenção. Então, existem inúmeras publicações mostrando o prejuízo no desempenho mental por excesso de tela, por excesso de informação. Vocês que estão ali e precisando de processos de tomada de decisões rápidas, lidar com imprevisibilidade, com questões que saem do controle, é a profissão de vocês. Entrar e não sabe quando vai sair. Então, isso exige um alto grau de atenção, de concentração, de desempenho mental. Não dá para desgastar mais ainda com algo que pode ser evitado. Eu estou pregando aqui você acabar com o celular da sua vida e acabar com as suas redes sociais? Não. Mas a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio nessa história. Porque aquilo que já está ruim pode ser piorado pelo excesso. O nome disso chama-se cérebro podre. É um termo técnico que está sendo cunhado para expressar o cérebro de pessoas esgotados por excesso de telas. Interessante. Imagine a rotina nossa. Nós somos médicos da assistência, né? Nós somos uma profissão de meio, na verdade é uma especialidade de meio. Nós trabalhamos todos os dias com múltiplos monitores. É como se nós fôssemos o piloto de um avião. Está ali dentro de uma cabine de um Boeing cheio de telas. Essas telas que realmente levam a esse tipo de alteração cognitiva, de alerta e tal. Ficamos ali durante 4, 5 horas no procedimento com alarmes sonoros, que a gente sabe que a partir de determinada faixa de volume causa transtorno de déficit de atenção. Luz, cada vez mais luzes, porque são vários monitores. Pressão do hospital em resultado, pressão do cirurgião cobrando condutas, pressão da enfermagem. Imagine o dia a dia desse anestesista. E ele chega em casa, muitas vezes 8, 9 horas da noite, esgotado, né? E tem os seus problemas de casa. Precisa dar conta dos problemas de casa. Então a gente entra num ciclo vicioso que a gente precisa acordar no outro dia, enfrentar essa batalha todos os dias. Que dica você daria para o colega ou para nós, né, que trabalhamos dessa forma tóxica, mas que a gente precisa no outro dia estar espiritualmente bem, sorrindo, para fazer a nossa melhor versão, ou seja, a nossa melhor técnica anestésica para o bem do paciente? É um desafio. Eu cunho, né, e trabalho eu chamo de 3Gs. E os anestesistas, e eu estudei a fundo esse universo de vocês, porque me interessou, para participar desse podcast, para falar para vocês, as características, as nuances da profissão de vocês, as suas dores, as questões que estão passando com vocês. Eu também tenho pacientes anestesistas. Percebo isso no dia a dia, no meu consultório como psiquiatra e médico do sono. Basicamente, tem 3 eixos de sofrimento de vocês: gestão de tempo, gestão dos relacionamentos e gestão da autonomia. Vocês sofrem por um desses 3 eixos e normalmente pelos 3. Exatamente. Gestão do tempo significa que vocês não têm controle do tempo de vida pessoal e vida profissional. Gestão do tempo porque vocês têm uma carga excessiva de trabalho. Pesquisas mostram em média 60 horas semanais, entre plantões diurnos e noturnos, inclusive finais de semana. Pesquisas mostram que vocês têm em média 2 empregos, um num público e um no privado. Gestão de tempo porque vocês estão sobrecarregados em relação à falta do tempo. A sobrecarga é pela falta e pelo excesso. Não há um equilíbrio, não há harmonia nesse tempo. O desgaste está muito aqui. Gestão de relacionamentos mostra que a principal causa de sofrimento mental entre vocês estão nas relações, nos conflitos, nos desgastes entre colegas, entre chefias, no dia a dia. Soft skills, né? Quando se estratifica as causas da dor ou das dores, percebe-se que está na gestão dos relacionamentos ou na falta dele a grande questão do desgaste, do cansaço
Então veja, o que eu quero dizer com isso, Fábio? Que o cansaço não é só necessariamente pela natureza do trabalho. A sensação de exaustão, ela está sendo alimentada por outras questões que não só a natureza do trabalho. Essas poderiam ser combatidas. Foi isso que eu disse aqui no início. Questões relacionadas à natureza não tem muito o que fazer. É tipo o Capitão Nascimento, pede pra sair. Porque é isso aqui, cara. Ok? Ok. Cara, mas se fosse só isso, tava bonito. O problema é que você brigou com o colega durante o dia. Você se desgastou com o seu chefe. A funcionária que disse isso e era para... Sabe aquela reunião que foi para definir a escala? Deu errado. Então você acrescenta questões de sofrimento que não deveriam estar ali. A vida poderia ser mais leve. A gestão de autonomia, as pesquisas mostram que uma grande causa de sofrimento de anestesistas é a falta de autonomia de poder de decisão nos seus locais de trabalho. A falta da voz, de ser ouvidos no local de trabalho. Isso não precisava ter. Isso é gestão organizacional. Então, o que eu concluí é que o nível de sofrimento na especialidade, o nível de dor e de adoecimento, 2/3 da causa poderiam ser trabalhadas melhor. E poderíamos deixar só as dificuldades próprias da especialidade. Essa é dom, é vocação, é adaptação, é chamado. Tá tudo certo aí? Vamos, vamos. Agora, isso aqui, vamos trabalhar com a instituição, com você. O que está acontecendo? Quais são os ruídos da comunicação que está tendo? Aí eu tenho várias técnicas de comunicação para melhorar e azeitar, para que você chegue em casa, como você disse, e não tenha essa necessidade do álcool, de se isolar. Cara, você não tem paciência para falar com a tua esposa, você está esgotado. A sua criança vem brincar com você, cara, você fala, sai para lá. Não foi só o trabalho, Fábio. Foi uma série de dissabores que você passou. E é isso que está dizimando a saúde mental dos profissionais. Não é só uma coisa, é uma soma. E que está dando este homem, esta mulher, chegando em casa, esgotado, exausto, sem saber o que fazer. E o pior, no outro dia, vai começar tudo de novo. Isso é desesperador. Perfeito. E, Pablo, uma dificuldade que a gente tem é de tentar identificar a partir da onde, a partir de que momento estes sintomas, esse quadro de cansaço é um quadro de um cansaço normal, natural, que todos nós podemos ficar, ou se já é algo que precisa de uma atenção de um profissional. Essa linha, ela realmente é difícil da gente colocar o limite disso. Porque a gente chega esgotado no trabalho mesmo, né? O cansaço físico, se a gente não está preparado. 12 horas de plantão. 12 horas de plantão e tal. Mas a partir de que momento e como a gente identifica que a gente precisa da ajuda de um profissional? Isso é uma das perguntas que a gente mais ouve enquanto liderança dos colegas, né? Poxa, será que eu estou precisando mesmo ou é um exagero meu? Né? Porque é difícil você acreditar que você está precisando de ajuda. Não, poxa, peguei uma cardíaca ontem, cirurgia longa, é natural, eu estou cansado. Mas existe ali algum mecanismo, alguma chave que liga assim e fala, não, olha, cara, presta atenção, você está precisando de ajuda. Você sempre vai precisar de ajuda. Sempre. O grande equívoco tá a gente achar que só em alguns momentos que nós vamos precisar. A sabedoria está saber em que tipo de ajuda, para qual momento. Quando você está bem, você precisa de ajuda. De um professor de yoga, de um professor de educação física, de um terapeuta, da sua espiritualidade. Você não pode caminhar sozinho nunca, nem estando bem. Então sempre vamos precisar de ajuda, porque somos construídos como seres sociais, não individuais. E estamos adoecendo tanto, porque não temos as ajudas nestas horas que estamos bem, para evitar a ruptura. Porque uma vez que rompeu, e aí eu vou explicar como separar isso, aí eu vou precisar da ajuda de outras pessoas. Aí sim, do psiquiatra. Você lesionou, né? Lesionou? É como um atleta, você bem mesmo disse.
que tá bem, mas ele tem um fisioterapeuta no final do treino, banho na banheira de gelo, ozônio e tal, alimentação. Ajuda de muita gente. Mas quando ele machuca, também terá ajuda. Aí já é do ortopedista, vai fazer cirurgia no joelho, também do fisioterapeuta, mas não o fisioterapeuta preventivo, o fisioterapeuta formado para tratar lesão. Ok? Então, assim, não deixem de buscar ajuda nunca. Tenham os seus tratadores, os seus ajudadores, os seus companheiros de jornada. Tenha o seu acupunturista. Tenha o seu professor de yoga. Tenha o seu professor de meditação. Tenha o seu terapeuta. Tenha o seu colega. Tenha o seu amigo. Tenha o seu pai. Tenha a sua mãe. Tenha o seu filho. Vamos lá. Só que às vezes, ainda que eu tenha tudo isso, eu vou romper. Às vezes a pressão é tamanha e às vezes eu estou num momento que eu rompi. E eu vou precisar de ajuda para tratar o rompimento. Como é que a gente separa isso do ponto de vista prático? Vamos lá. Eu tenho 2 dicas fundamentais para separar a normalidade da patologia. Porque a patologia mental, ela não é nada novo. Não tem um sentimento novo que ninguém nunca sentiu e que ao sentir eu falo, pronto, isso é doença. Não. O que é a patologia? É sentir tristeza? A depressão? Não. A tristeza é um fenômeno normal. Porém, exacerbada no lugar errado, por tempo inadequado, mais do que deveria ser, aquela tristeza passa a ser depressão. Então veja, a doença mental nada mais é do que o normal ou exacerbado ou em falta. Excessivo ou em falta. É isso que é uma doença mental. Ansiedade é um fenômeno patológico per si? Claro que não. Até às vezes ajuda, né? E muito. Ela estimula. Ela é um sentimento, uma emoção adaptativa. Porém, exacerbada é prejudicial. E até em falta demais, ela é prejudicial. Os estudos mostram que a ansiedade ela é uma curva em U invertida. As pessoas falam assim, doutor, marquei essa consulta porque eu não queria sentir ansiedade. Aí o filho morre e nasce em outra dimensão. Essa aqui não tem jeito não. Não, eu não quero sentir ansiedade. Pois é, talvez em Marte, lá em Plutão, não tenha. Mas aqui, minha filha, faz parte. E tem que fazer! Porque os estudos mostram que pessoas com pouca ansiedade, elas não funcionam. Aí ela sobe, existe um estado ótimo de desempenho, mas à medida também que ela continua a aumentar, aí você entra na disfunção do excesso. Então ela tem um momento ótimo. Quase nada e muito é prejudicial. E aí entra esse critério do desequilíbrio, da desarmonia entre o que eu sinto e o que eu vivo. Aprenda essa palavrinha para julgar se o que você sente está normal ou não. Chama-se proporcionalidade. Pega o que você está sentindo. Coloca de frente ao que você está vivendo. É proporcional? O que eu quero dizer com isso? Doutor, eu marquei a sua consulta porque eu estou triste. Uma senhora falando para mim. Estou mal. As pessoas ficaram preocupadas comigo, estão achando que eu estou com depressão. Só choro. Estou acabada. Aparentemente, sintomas de depressão. Um bom psiquiatra tem uma segunda pergunta. Vem cá. Tem alguma razão da senhora estar assim? O que esse cara quer saber? A proporcionalidade. Aí ela fala, meu filho está na UTI. Ele sofreu um acidente de morte, está entre a vida e a morte. Ora, Tá tudo certo. tá tudo, a senhora tem que estar assim mesmo. Não, doutor. Não tem nada para eu estar assim. Minha vida tem as suas questões, claro, como todo mundo tem. Meus relacionamentos, meu trabalho difícil. Mas se eu vim aqui, por que eu não deveria estar assim? Perfeito. Isso é doença mental. Então a palavrinha-chave é a proporção. E a segunda, a função. Para ser doença mental, por critério diagnóstico técnico em toda a literatura, precisa ver o critério da disfunção. Isso é uma coisa que separa a tristeza normal da tristeza da depressão. Um comportamento disfuncional. Disfuncional. Né?
A tristeza normal, você continua trabalhando, você tá triste, você tá batido, perdeu o pai, tá em luto, brigou com a esposa ontem. Vai. As pessoas até percebem, ô Fábio, o que houve, cara? Hoje tu tá meio abatido. Irmão, ontem briguei com a crise e tal, não foi legal. Vai, então, não, anestesia. 2, 3 dias vai passar, né? Agora, uma semana, cara, tu tá... Você fazia 3 anestesias no dia, conseguiu fazer só uma. Faltou na terça-feira, pediu para um colega te cobrir. Por isso são as 2 grandes dicas que eu dou para você pegar o teu sentimento e colocar ali ou acolá. Proporcionalidade e função. Faça sempre esse exercício. Se você entender que está na normalidade, não significa que você não precisa de ajuda. Significa só que você não está doente. Mas se você não tiver ajuda, pode ser que você vá para lá. Mas entenda agora, então, que a ajuda sempre vamos precisar ter. Sim. O que vai variar é as pessoas que estarão com a gente. Mas as pessoas que são ajudadas, elas normalmente sempre vão muito bem. É nesse sentido, a gente tem acompanhado a literatura, principalmente após o Covid, e houve uma mudança do perfil comportamental entre os anestesistas, né? Foi uma especialidade que sofreu muito, foi um trauma para todos nós, essa época que a gente passou. A gente lida com via aérea, a gente viu muita gente se afogar pedindo ajuda nos seus últimos respiros ali. E sempre, eu costumo dizer que o anestesista naquela situação de intubação, ele é como um sniper, ele não pode errar o tiro, porque não cabe uma segunda tentativa. A oxigenação já está num nível tão baixo que a gente precisa entubar o cara. Então, é muito comum ficar essa fotografia daqueles momentos onde a gente entubou esses pacientes, e isso leva, né, durante muito tempo, a gente dissolver esse trauma que a gente teve. Paralelo a isso, a gente tem uma série de jovens chegando, né, no mercado, sendo formado, a residência é uma residência puxada, são 3 anos de especialização, com uma carga horária estúpida, né, dentro do seu contexto semanal. E então a gente vê cada vez mais os jovens ansiosos, os jovens sem uma perspectiva sólida do mercado de trabalho. A gente vê muitas vezes também as operadoras, o sistema de saúde, o sistema hospitalar, né, sempre mudando o perfil um pouco, sendo cada vez mais num perfil de cobrança de resultados, cobrança de números de performance, e esses jovens sem orientação. Então, a nossa sociedade de anestesia, ela se preocupa com isso, e ela tem trazido, como o senhor, né, um grande entusiasta do tema e um especialista nisso, a gente tem trazido para os residentes e para os médicos de especialização esse tipo de mensagem que você acabou de falar. Então, eu lhe pergunto, como uma liderança de grandes grupos, né, de anestesia, ele pode ajudar esses jovens, ou até mesmo os colegas que trabalham nos grupos de anestesia, a melhorar, a saber lidar melhor com esse tipo de situação, evitando o famoso burnout. Isso. Essa palavra que muitas vezes a gente acha que é nutelagem do colega. Mimimi. Mimimi. Então, o que você recomenda para as lideranças que estão escutando aqui essa audiência? Levar ou ferramentas, ou exercícios, enfim. Queria que você comentasse um pouco isso. Eu, quando sou chamado a trabalhar dentro de uma instituição, muitas instituições querem que eu comece a trabalhar de baixo para cima, dos colaboradores para a liderança. Eu falo, não, eu tenho que trabalhar de cima para baixo. Porque se eu der uma informação para um colaborador e ele não tem nível de autonomia para tomar uma decisão, eu gero angústia e não solução. Sim. Então eu tenho que começar a trabalhar a informação para quem tem nível decisório. Aí faz sentido eu trabalhar para baixo. Quando eu falo isso de verticalizado, eu estou falando no sentido de tomada de decisão, só isso. Não estou falando de grau de importância. Estou falando de autonomia de tomada de decisão. Então eu chego para você que é um anestesista num setor e falo, cara, de sono para você, de escala de cronotipia, de alimentação, de descanso, disso, daquilo, e você olha para mim e fala, irmão, deixa eu te falar um negócio. Quem tem que ouvir isso é doutor fulano. Exatamente. Mas você vai embora naquele dia com uma angústia enorme, porque eu te dei conhecimento, mas não te dei poder de transformação. Isso gera angústia. Eu aprendi isso. Isso começou a mudar esse meu discurso. Quando eu entro, aí eu entro para falar com o líder.
E o tratamento com o líder é no sentido de conscientizar. E como é que eu abordo a liderança nesse sentido? O que eles precisam entender? Líder, ele vive, ele foi treinado e ele está ali por causa de números. Ele é um executivo, ainda que seja médico, mas ele precisa de desempenho, ele precisa de dados, ele precisa de estatísticas. Olha, pesquisa de qualidade do nosso serviço esse mês foi ótimo, melhorou 30%. Claro, o nosso faturamento melhorou, o nosso custo diminuiu, conseguimos um LL, um lucro líquido melhor, o nível de satisfação dos profissionais. Então são números, a liderança vive de números. Ok, e é isso mesmo. Só que eu mostro uma coisa para eles. Eu falo assim, líder, você quer melhorar os seus números? Claro. Vamos falar de números? Vamos. Ué, mas eu chamei você aqui para tratar a qualidade de vida da minha empresa. Não, eu quero falar de números com você. Ele, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que vendedores com atitude mental positiva vendem 28% a mais? Você sabia que gestores, CEOs, com atitude mental positiva, eles desempenham 15% a mais nos seus resultados? Sabe, líder, o que eu quero trazer para você? É que se a gente produzir um ambiente com atitude mental positiva aqui dentro, os seus números melhorarão. Você não precisa arrancar o couro de ninguém. Você quer melhorar a sua empresa? Você precisa melhorar, mudar a sua crença de gestão de pessoas. E hoje existe uma ciência que estuda isso, que nos embasa com esses números. Isso não é achismo meu de um psiquiatra maluco que está falando coisa que ninguém... Não. O que me embasa aqui são 20 anos de uma ciência chamada ciência positiva que nos traz essas informações. Comparam grupos, comparam empresas. São estudos belíssimos, principalmente norte-americanos, que traz isso. Então hoje eu falo assim com o líder. Vamos falar de números? Vamos. Qual é o seu faturamento? Tanto. Me dá 6 meses. Faz assim com o teu colaborador. Vamos melhorar essa tua escala de plantão aqui? Não, mas... Ei, eu... Vamos aqui. Não, mas... Não, vamos melhorar isso aqui? Aí começa. Diminui o absenteísmo, diminui atestados, diminui as faltas, diminui os conflitos. Gestão de conflitos, aquilo que eu falei aqui no início, de relacionamento. De repente, ele entra no final do ano, na publicação da Veja, como o hospital, a equipe que as pessoas elegeram como o melhor lugar de trabalhar no ano. Faturando 30% a mais. É isso que a liderança precisa entender. Isso é muito importante e eu já fico muito feliz em ouvir isso, porque esse é um canal que vai se perpetuar aí pela SAEB e todos terão acesso. Então essas informações que a gente está discutindo aqui, com certeza será útil, não só para o colega anestesista, mas para as lideranças, para os CEO que estão assistindo. Você falou de escala de plantão. Essa é a maior dor, talvez, da profissão anestesiologista. A gente sabe, nem você sabe, nós trabalhamos em regime de plantão. A gente entra no hospital, 7 horas da manhã, sai muitas vezes no outro dia, 7 horas da manhã. É comum a gente traçar um paralelo comparativo com a aviação. Todos os protocolos de segurança que a gente utiliza na anestesia foram herdados, a maioria deles, da aviação. A gente sabe que a tripulação ela tem uma escala de plantão, uma legislação noturna, uma legislação de carga horária de trabalho. Na anestesia ainda não tem isso. E a gente precisa colocar o dedo nessa ferida. Na sua opinião, na sua experiência como especialista do sono, é possível um anestesista, depois de 24 horas de plantão, executar uma atividade onde exige tanta atenção, raciocínio, cognição, de maneira segura? Vocês são os heróis. Porque a tragédia devia ser absurda, se eu fosse considerar os estudos científicos. Tem alguma coisa errada entre os estudos científicos e o que vocês estão fazendo. Porque ou vocês são super-humanos,
ao ponto de não errar o que deveriam estar errando conforme os estudos científicos. Porque todos os dias era para estar morrendo centenas de milhares de pessoas vindo de 30% de queda de rendimento cognitivos que uma noite de privação de sono causa. Ou pode ser subnotificação, né? Morrendo de outra coisa. Eu não sei o que está acontecendo. Os dados não estão batendo muito. Mas o fato é que isso está custando caro para vocês. Sim. Porque para vocês não deixarem o paciente morrer por um erro ali de desconcentração, vocês estão tendo que se esforçar muito mais. E isso está custando no médio e no longo prazo na saúde de vocês. Uma noite mal dormida é suficiente para reduzir em até 30% a performance cognitiva, atenção, concentração e memória. Uma noite. Você imagina isso da privação crônica do sono. Os estudos de privação de sono são belíssimos, são lindos. E quando eu falo de sono para anestesista, eu falo com um pesar tamanho, porque é como se eu estivesse falando para a pessoa e falar assim: ô irmão, você está no mundo ideal? Desce. Fala aqui, ó. Vamos aqui. A gente 3, 4 plantões por semana aqui, cara, à noite a gente não dorme. Então vamos lá. Eu vou falar de uma situação ideal e vou falar do real, tá? O ideal é, vamos trabalhar, legislação, vamos lá para o Congresso, para a Assembleia, vamos brigar, vamos lutar por uma legislação apropriada, para um ser humano que precisa de sono. Bora. Então, vamos ter esse braço legislativo, judiciário, seja o que for, mete energia ali e vamos lá. Mas isso não é da noite para o dia. Sim. Essa é a solução. Legislação, proteção do sono, escalas adequadas, remuneração adequada, readequação de custos e receitas. Tá. Mas tem a legislação da consciência, né? E a legislação da consciência? Aí nós vamos para cá. Enquanto eu não tenho a legal, que nos obriga, nós vamos ter a legislação das nossas escolhas. Exatamente. Das nossas escolhas profissionais. Só você sabe a sua dor. Só você sabe onde o calo aperta. Eu não sei se você realmente precisa dos 3, 4 plantões, eu não sei das suas necessidades, você sabe. Agora, o que você precisa ter é consciência das coisas que estão acontecendo. Para você julgar melhor e tomar suas decisões melhores. A privação do sono vai te custar caro demais, cronicamente. Mas muito caro. Um Alzheimer ali na frente, um infarto agudo do miocárdio aqui novo, um AVC aqui, um quadro depressivo grave, um quadro de pânico grave, quadros infecciosos de repetição, imunidade baixa, tumores. Tem um estudo muito interessante. Pegaram 2 grupinhos de rato, de camundongo. Um grupinho foi privado de sono por um tempo. O outro grupinho dormia normal. Pegaram células tumorais de tumor de câncer de pele. Injetaram nesse grupo e injetaram nesse grupo. Os 2 seguiram, o privado de sono e o não privado de sono. Com o tempo foram observar a velocidade de crescimento tumoral. Os privados de sono, o tumor cresceu 8 vezes mais rápido. Ocorre uma desregulação completa do sistema imunológico na privação de sono. Precisamos discutir isso com todos os envolvidos. Com os líderes, com os hospitais, com os anestesistas, com os legisladores, com os juízes, com o presidente da República. Meu irmão, a gente precisa colocar aqui na mesa e falar assim, isso está custando caro demais para essas pessoas. Muito importante. Por isso é que, quando eu trabalho assim, eu trago todos para a mesa. Não adianta eu entrar no hospital e falar só para anestesista. Eu tenho que trazer o cirurgião, eu tenho que trazer o líder, o coordenador, o CEO, o dono, o cara da limpeza. Vocês entenderam a importância daquilo que nós estamos tratando aqui? Ah, sim. Vamos para soluções? Vamos para o plano de ação? Tá. Cara, o resultado é belíssimo, as coisas começam a acontecer, a qualidade de vida, a qualidade emocional das pessoas vão reverberar no ambiente delas. Você se torna mais simpático. Os estudos mostram que privação do sono você fica mais irritado, mais ranzinza. Você não dá bom dia no elevador. Você não tem paciência para nada. Você fica intolerante. E você erra. E muitas vezes você leva essa sua insatisfação em forma de anticordialidade para o paciente. Demais, o tempo todo. E tem algumas empresas
alguns perfil de gestão hospitalar que leva essa bandeira de cordialidade muito a sério. Isso, inclusive, repercute na qualidade da sua assistência. Então, é difícil, muitas vezes, você colocar isso para o colega, porque o colega não enxerga que ele não foi cordial naquela situação, talvez porque ele esteja cansado em excesso. Não é uma escolha. Plantão. Não é uma escolha. Ser cordial não é uma escolha. É uma condição. Uma noite sem dormir, você não consegue ser cordial. Alguém dá uma fechada com você no trânsito, você xinga. Porque a privação do sono aumenta a impulsividade, a agressividade. Porque esse balanço entre emoção e controle emocional acontece entre duas áreas do cérebro, que é o sistema límbico e o lobo frontal. O sistema límbico sente e o frontal é o racional. Então, tudo passa... Aí toda a informação que entra em você, num primeiro momento, passa pelo colorido emocional. Para depois ir para o lado racional e pensar sobre aquilo e decidir o que fazer sobre aquilo. Então, primeiro você sente, para depois você pensar sobre o que você sente. Você sabe o que a privação do sono faz? Inibe o frontal. Você vira só instinto. É isso que acontece. Por isso que os estudos comportamentais mostram aumento da impulsividade, porque você perde a sua capacidade inibitória. E se explica os comportamentos disruptivos. Agressivos, disruptivos. O cara que briga com o frentista, o cara que mata o cara no restaurante, porque simplesmente achou que olhou torto. Isso explica nas reuniões lá, corporativas do trabalho, as discussões infundadas. Isso explica por que você não entende, você não tem empatia com o seu colega. Porque esta área do cérebro está simplesmente inibida pela privação do sono. Ou seja, não está havendo uma simbiose, não está havendo uma relação bidirecional perfeita entre as emoções e a razão. Só que você não consegue inibir a emoção. Porque é primitivo. Você só sente, e você só sente. E você perde a área nobre. E aí você começa a receber um monte de diagnóstico por causa disso. TDAH, sei que lá, transtorno do comportamento disso, transtorno do comportamento daquilo. Não, irmão. Você só não está dormindo. E a repercussão disso para a vida é absurda. É absurda. Queria trazer um tema que é comum na nossa especialidade também, quando a gente faz gestão de qualidade, de assistência e tal, que são os eventos adversos. Geralmente os eventos adversos relacionados à nossa prática anestésica, ele pode levar, muitas vezes, a um dano grave, óbito. Desfecho, né? Desfecho muito desfavorável, onde o anestesista ele termina sendo a segunda vítima, né? A gente vê isso com uma certa frequência e é muito triste a gente ver o colega numa situação como essa. A gente sabe que ele se empenhou, teve o máximo ali de cuidado, mas aconteceu. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque é um dever nosso levar essas informações. Esse colega que passou a ser a segunda vítima, o que fazer com ele? Acolhe? Tem chance dele voltar a trabalhar de maneira normal? Essa é outra dor de vocês, e grande. Os desfechos inesperados, essas imprevisibilidades que acontecem, esses percalços que acontecem. É como o suicídio para mim, quando eu perco o paciente por suicídio. É o desfecho triste para mim. Será que errei? Será que mediquei? Poderia ser mais agressivo? Eu poderia ter aumentado essa dose mais rápido? Puxa, naquela consulta ele falou aquilo. Será que se eu levasse mais a sério aquela queixa? E aí começa a vir isso. Então nós, independente da especialidade, vamos ter os desfechos, sim, mais trágicos. E que vamos trazer para nós esse tipo de reflexão. A reflexão é interessante. Eu acho que ela é interessante. A questão está na nossa capacidade de aprofundar nos porquês da reflexão. Bem verdade. Entendeu? Eu acho que a dificuldade está aqui, porque se você fica na superficialidade da reflexão, você vai se matar de culpa. Porque num primeiro momento a resposta sim foi você. Num segundo momento, se você aprofunda, se você tira essa casca da cebola e entra um pouquinho, fala, opa, peraí. Porque ontem eu trabalhei, porque meu amigo adoeceu, eu tive que cobrir a escala. Semana passada eu vim trabalhar com febre.
Não, pera aí, realmente eu tô aqui numa condição que não é humana. Você aprofundou mais. Mas por quê? 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 Tu vai afundar. Quer saber? Eu fiz o meu melhor. É porque tinha que ser assim. Nas circunstâncias que eu tenho. Isso traz paz. Isso não significa que você não vai lutar para melhorar. O coordenador, o diretor, cara, vamos pensar nesse desfecho que aconteceu essa semana? O que a gente pode fazer? Vamos estudar o desfecho? As grandes instituições fazem isso nos desfechos. Elas estudam o desfecho. Elas avaliam as variáveis que participaram do desfecho. Cara, esse cara morreu no pronto-socorro, ele ficou 2 horas lá na sala de espera. Vamos melhorar os nossos processos lá da entrada? Aí veio a fitinha verde, amarela. Isso. Aquelas fitinhas que aconteceram por causa de um estudo das variáveis lá do pronto-socorro. Porque quando eu era menina adolescente, não tinha esse negócio de fitinha. O grave e a amidalite ficava lá do mesmo jeito. Então, o estudo dos porquês, das variáveis, na equipe multiprofissional que participa do processo, é fundamental para tirar esse peso enorme do desfecho. O dano evitável, na maioria das vezes, está no processo. Está no processo. E normalmente, na grande maior parte, está. Porque nós sabemos, e é uma característica dos profissionais médicos, o compromisso, a seriedade. Vocês vão trabalhar com febre, vocês vão trabalhar de quanto é jeito. Vocês não deixam. Sim. As pesquisas mostram isso, esse comprometimento que vocês têm absurdo com o procedimento, com o ato. Cara, você tem uma cirurgia marcada. Para vocês não irem, é porque realmente, até às vezes o pai morrendo, vocês vão. Precisamos ser mais leves, né? Se permitir. Calma. Né? Você lembra do cuidado que nós falamos aqui? Eu não sou religioso, mas Jesus tem uma frase linda. Ele fala assim: como um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Como um doente pode salvar outro doente? Sim. O preço disso está sendo caro demais. Para ambos. Para ambos. E toda a estrutura, não só os dois, estão caindo no buraco. Todos vão junto para o buraco. Estamos chegando ao fim. Para terminar, eu queria que você comentasse rapidamente sobre esse belíssimo livro que você escreveu. Como que um psiquiatra escreve exatamente um título como esse. Um livro, uma obra, falando sobre anti-tarja preta. Né? Eu vejo alguns comentários seus falando sobre o medicamento, ele anestesia a emoção. Comenta um pouquinho sobre isso, para a gente terminar com chave de ouro esse podcast. Aqui estão os 2 especialistas em anestesiar. A anestesia física e a anestesia emocional. Acho que não tem 2 maiores especialistas quando o assunto é anestesiar. Anti-tarja preta é um título provocativo. E para quem baseia pelo título que é o livro, vai entender errado. Porque dá a entender que eu sou contra tarja preta. Que eu sou contra o remédio psiquiátrico. Que eu sou contra o diagnóstico psiquiátrico. Que eu sou negacionista, que é a palavra da moda. Não tem nada a ver com isso. Anti-tarja preta é uma crítica à banalização do diagnóstico psiquiátrico. A chamar qualquer tristeza de depressão. A chamar qualquer desatenção de TDAH. Anti-tarja preta é uma crítica contra a medicalização da vida. Tá sofrendo? Vai lá no psiquiatra tomar um remedinho. Brigou ontem? Vai lá tomar um anestésico emocional para você não sentir. Anti-tarja preta é anti isso. É anti essa perversão, essa distorção que a psiquiatria adotou nos últimos anos. E eu falo a psiquiatria para não trazer para o lado pessoal dos profissionais. Mas a psiquiatria está se perdendo nisso. Os estudos mostram que grande parte dos pacientes que usam psicotrópicos não tem critério diagnóstico de doenças. Eles estão tomando meramente como um anestésico para dar conta de viver as suas vidas difíceis. Os remédios psiquiátricos, eles estão servindo para tornar o intolerável. É intolerável. Para aceitar
ou inaceitável. Na medida em que eles estão funcionando como uma mola entre o que está acontecendo e o que você deveria estar sentindo. Isso é Anti-Tarja Preta. É uma reflexão sobre esta sociedade com dificuldade de enfrentar as suas dores. Vamos anestesiar? Por isso que eu falei da anestesia. Muito bom, parabéns. Eu tenho certeza que esse livro ele vai ser um livro de ajuda para todos nós. Né? Eu não tenho nem por que estar falando isso, não tenho conflito de interesse nenhum, a sociedade não tem, mas a gente tem sim o conflito de interesse por propagar as boas condutas, as boas práticas, melhorar o estado emocional dos nossos colegas, diminuir a incidência de suicídio, de depressão, Perfeito. certo? Então a gente tem esse compromisso. Eu agradeço, a Sociedade de Anestesia agradece ao senhor ter vindo aqui, um super especialista no assunto, e que venham outras oportunidades para a gente debater este assunto tão importante para a nossa especialidade. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. Conte comigo sempre. A minha missão é essa. A minha missão é educar, é ensinar. Antes de ser médico, eu sou educador. Amo informar, formar, transformar. O meu consultório nada mais é do que um espaço de transformação e não só de tratamentos. Conte comigo na sua jornada, nessa linda jornada da SAEB. Parabéns, porque vocês estão salvando vidas. Eu costumo dizer o seguinte: se uma pessoa que nos ouviu aqui entendeu o que a gente falou e amanhã acordará melhor, cumprimos a nossa função. E digo mais, talvez uma pessoa que estava aqui tinha decidido por dar cabo à vida, mas te ouviu, me ouviu e decidiu dar mais uma chance. Salvamos vida hoje aqui. Parabéns pela abertura, pela disposição, pela cabeça brilhante, pelo grupo que você tem e que você continue assim, comandando essa instituição maravilhosa e desses profissionais belíssimos, lindos, que inclusive já precisei na vida por algumas vezes. E é só gratidão. Parabéns. Com essas belas palavras, a gente termina o nosso segundo episódio do SAEBcast, nossa mesa cast da SAEB. Espero que vocês tenham gostado. Outros episódios virão. A gente tem uma série de temáticas a ser construída ao longo desse ano de 2025. Então, continue ligados no nosso SAEB Play para outros temas que virão a ser abordados. Muito obrigado.